Olá, eu sou Dete Nascimento e a minha missão é deixar o seu dia um pouco mais sombrio. Então vamos aos relatos de hoje? Eu morei naquela casa por 16 anos. Cheguei lá ainda criança, com apenas 6 anos de idade. Sem imaginar que aquele lugar marcaria minha vida de um jeito tão profundo. No começo, tudo parecia normal. Uma casa simples, um pouco antiga, com paredes que rangiam à noite e um quintal grande demais para uma criança brincar sozinha. Mas o que realmente tornava aquele lugar pesado não eram as paredes, era o meu padrasto. Nós nunca tivemos afinidade. Desde cedo, parecia que existia uma tensão constante entre nós, como se ele implicasse com a minha presença. As discussões eram frequentes e eu cresci ouvindo gritos ecoarem pelos corredores estreitos da casa. Minha mãe tentava amenizar as coisas, mas nunca conseguia controlar completamente a situação. Lembro com clareza de uma noite em específico. A discussão tinha sido mais intensa do que o normal. Eu já era mais velho e não acreditava e não aceitava mais tudo calado. As palavras foram ficando mais duras, mais carregadas, até que ele me olhou com um ódio que eu nunca tinha visto antes. Foi então que ele disse algo que, na época, eu ignorei, mas que depois nunca mais saiu da minha cabeça. Essa casa é minha, e nem depois de morto eu vou te dar paz aqui dentro, rapaz. Eu ri de nervoso. Achei aquilo exagero, coisa de momento. Mas alguns meses depois, ele faleceu. No início, o clima na casa mudou completamente. Um silêncio estranho tomou conta de tudo. Minha mãe ficou mais retraída e eu tentei seguir minha vida como se nada tivesse acontecido. Só que não demorou muito para as coisas começarem a ficar diferentes. A primeira coisa foi o rádio. Era um rádio antigo, desses de botão giratório. Ele ficava na sala, desligado, muitas vezes até fora da tomada. Mas de madrugada, ele começava a chiar sozinho. E então ligava. Tocava músicas antigas, algumas que eu nunca tinha ouvido antes. Eu acordava com aquele som baixo, como se alguém estivesse tentando não chamar atenção. Quando eu levantava para ver, o rádio simplesmente parava. Depois vieram as cadeiras. Durante a noite, era possível ouvir o arrastar delas pela cozinha. Não era um barulho leve, era como se alguém estivesse realmente puxando com força. Eu até cheguei a criar coragem de ir até lá, com o coração acelerado, mas sempre que acendia a luz, tudo estava normal. Só que nem sempre era assim. Com o tempo, as coisas pioraram. Comecei a ter visões com ele. No começo, eram rápidas. Vultos no canto do olho, a sensação de estar sendo observado. Mas depois ficou mais intenso. Eu via ele parado nos corredores me encarando. Às vezes, no reflexo do espelho. Espelho é danado, gente. Outras vezes, sentado na cadeira da sala, como se nunca tivesse ido embora. E o pior de tudo eram as noites. Eu acordava no meio da madrugada e ele estava ali, sentado na beira da minha cama. Às vezes em silêncio, outras vezes gritando comigo como fazia quando estava vivo. Eu não conseguia me mexer, não conseguia gritar, só ficava ali, paralisado, olhando para aquilo que eu não sabia mais se era real ou não. Meu cachorro também via. Ele rosnava para o nada. Latia para cantos vazios da sala. Se recusava a entrar em certos cômodos. Teve noites em que ele simplesmente ficava encolhido, tremendo, olhando fixamente para o corredor. A casa parecia viva. As luzes acendiam sozinhas, portas batiam sem vento, objetos mudavam de lugar e, junto com tudo isso, minha vida começou a desandar. Nada dava certo. Era como se uma energia pesada estivesse sempre comigo. Eu comecei a evitar ficar em casa.
Passava o máximo de tempo possível fora, mas quando voltava, tudo continuava lá, me esperando. Até que chegou um ponto em que eu não aguentei mais. Saí daquela casa. Não foi uma decisão fácil, mas foi necessária. E foi quase imediato. As noites voltaram a ser tranquilas. O silêncio deixou de ser assustador. Eu conseguia dormir de verdade sem interrupções e sem medo. Minha vida começou a melhorar. E foi então que alguém me disse algo que fez tudo encaixar de uma forma estranha. Que algumas pessoas são mais sensíveis. Que existem lugares que guardam coisas. E pessoas que acabam sentindo isso mais do que outras. Hoje, olhando para trás, eu não sei explicar exatamente o que vivi. Não sei dizer se foi psicológico ou espiritual, ou algo que não tem nome. Mas uma coisa eu sei, eu nunca mais voltei naquela casa, nem para ver minha mãe. Quando eu queria ver ela, era na casa da minha avó. E, sinceramente, nem quero voltar lá. Eu não acredito que seja coisa psicológica, não. Eu acho que você viu mesmo. Eu acho que era seu padrasto te perturbando. Mas, não sei, né? Mas é muita coisa, né? Pra ser tudo psicológico, se fosse uma situação ou outra, né? Mas pelo que você relatou aqui, teve várias situações. E são situações muito parecidas com outras experiências de outras pessoas, né? Como o rádio mesmo é algo que eu percebo que é muito repetitivo, isso sempre acontece, né? Acontece muito, móveis batendo, porta batendo, essas coisas, sempre tem relatos assim. Inclusive na casa que eu morava quando eu era criança, também tinha barulho de porta abrindo, não era batendo, era abrindo. Eu fazia aquele abrindo, era tenso. Eu mesma não ouvia, porque eu dormia muito. Meus irmãos que tinham sono menos pesado, minha mãe, meu pai, que ouviam. Mas eu tinha medo mesmo assim, só de saber que isso andava acontecendo. Só teve uma vez que eu ouvi uns barulhos estranhos lá, mas foi uma vez só, porque foi tão alto que chegou a me acordar. Bom, pessoal, esse foi nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, enfia o dedo no botão do like, que me ajuda muito. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assista também outros vídeos do canal. Eu vou deixar o link da playlist completa aqui na descrição para vocês maratonarem. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Um beijo para todos e até o próximo vídeo. Atrás da porta sem ninguém, ela ri sem respirar, brinca sem nunca acordar. O passo dos passos no corredor, a madeira canta babão. Quem ouve não volta falar. Quem vê começa a dançar. Utopia escorrega, a boneca faz careta. Da mão entra também, vem brincar até o além. Lá no fundo a risadinha de criança que não é minha. Fecha os olhos, vai contar, mas quem conta não vai voltar. Tem espelho lá no chão, quem só reflete quem já se foi. A boneca sussurrou, hoje alguém vai se esconder. Três patas no salão,
Ouvi passos no chão e parar de brincar. Ela vem te procurar.